o Ministério da Defesa da Rússia divulgou hoje o seu já conhecido relatório diário de operações, né? E eles começam o dia anunciando avanços em duas frentes. Segundo o Ministério, suas tropas teriam libertado dois povoados nas últimas 24 horas: Ivanovka, na região de Dnipropetrovsk, e Pavlovka, na região de Zaporizhia. Eles também disseram que realizaram um ataque massivo durante a noite usando armas de precisão, incluindo os mísseis hipersônicos Kinzhal. O alvo, segundo eles, foi a infraestrutura de energia que atende ao setor de defesa da Ucrânia. E o comunicado diz que os objetivos do ataque foram alcançados e todos os alvos designados foram atingidos. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos números de equipamentos que eles dizem ter destruído nas últimas 24 horas, né? O relatório fala em 8 blindados destruídos no total, incluindo blindados de fabricação americana. Na parte de tanques, eles relatam a destruição de 4 tanques ucranianos. Ainda segundo o relatório, foram 5 peças de artilharia destruída e eles mencionaram um sistema autopropulsado Paladin de fabricação americana e uma peça D-30. Eles também falam em um número bem alto de veículos de transporte e logística destruídos, 45 no total. Agora, na parte da guerra eletrônica, o relatório diz que 10 estações foram neutralizadas. E, por fim, eles afirmam ter destruído 7 depósitos de munição e material do exército ucraniano. Agora, eles mesmos relatam que a Ucrânia também esteve na ofensiva, tá? As defesas aéreas russas, segundo o ministério, derrubaram um caça Su-27 ucraniano, 4 mísseis de cruzeiro, 3 bombas aéreas guiadas, 4 foguetes do sistema americano HIMARS e 224 drones. Bom, meus amigos, além dos grandes ataques e contra-ataques, também há relatos de operações de menor escala, mas que acabam dizendo um pouco sobre as táticas usadas na guerra, né? E um especialista militar russo, Andrei Marotio, disse à agência de notícias TASS que as tropas russas destruíram um grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniano perto do assentamento de Nadia, na chamada República Popular de Lugansk. Segundo Marotio, o grupo tentava cruzar a linha de combate de forma furtiva, mas o plano deu errado porque eles acabaram se aproximando demais de um posto de observação russo que estava camuflado. Ele disse que parte dos sabotadores foi eliminada, mas não especificou o número, né? Marotio afirmou que, ao inspecionarem os pertences dos sabotadores mortos, encontraram uma mochila, roupas civis, uniformes do exército russo e documentos falsos. Bom, gente, enquanto isso, no núcleo diplomático, sabe aquela cúpula entre Trump e Putin que parecia estar prestes a acontecer em Budapeste? Parece que virou fumaça. A Casa Branca anunciou que Trump não tem planos de se encontrar com Putin no futuro imediato e que não queria ter uma reunião desperdiçada, uma preocupação que o lado russo também diz compartilhar, né? Bom, segundo 3 fontes, o adiamento veio depois que a Rússia, em uma conversa entre diplomatas na segunda-feira, voltou a colocar na mesa suas exigências máximas para um acordo de paz, ou seja, que a Ucrânia ceda o controle de toda a região sudeste do Donbás. Isso, na prática, é uma rejeição completa daquela sugestão que o próprio Trump tinha feito na semana passada, né, de que os dois lados deveriam simplesmente parar de lutar nas linhas de frente atuais. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse a repórter que as datas ainda não foram definidas, mas é necessária uma preparação completa antes disso, e isso leva tempo. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, foi na mesma linha, dizendo que os preparativos para a cúpula continuam e que não vê grandes obstáculos. Só que um dia depois do anúncio do adiamento, a Rússia fez questão de mandar um recado bem claro para o mundo. O Kremlin anunciou hoje, quarta-feira, que realizou um grande exercício de treinamento envolvendo suas forças nucleares. Eles até divulgaram um vídeo mostrando o chefe do Estado-Maior, o general Valery Gerasimov, relatando a Putin sobre os exercícios que incluíram lançamentos práticos de mísseis balísticos intercontinentais, aqueles que são capazes de atingir os Estados Unidos, né? Gente, em momentos chaves como esse, Putin costuma usar esses lembretes do poderio militar da Rússia como um sinal de alerta para Kiev e seus aliados no Ocidente, né? É uma demonstração de força bem calculada, bem no momento em que a diplomacia parece dar uma travada, né? Agora, o mercado financeiro reagiu imediatamente a essa incerteza. Com a notícia do adiamento da cúpula, as ações das empresas de defesa europeias subiram. A lógica é simples, né? Se a paz parece mais distante, a guerra continua e a necessidade de armas e equipamentos militares aumenta. Aí, claro, o cifrão nos olhos da indústria bélica brilha. Bom, meus amigos, enquanto isso, uma pesquisa de opinião feita pela Reuters, em parceria com o Instituto Ipsos, nos Estados Unidos,
mostra que a posição de Trump de se opor ao reconhecimento de um Estado palestino pode estar em descompasso com o que pensa a maioria da população dos Estados Unidos, hein? A pesquisa, que ouviu mais de 4.000 pessoas e terminou na segunda-feira, descobriu que 59% dos entrevistados apoiam que os Estados Unidos reconheçam um Estado palestino. 33% são contra e o resto não soube ou não quis responder. Agora, gente, entre os democratas o apoio é massivo, 80%. Mas mesmo entre os republicanos, o partido de Trump, o apoio não é nada pequeno. 41% dos republicanos disseram que apoiariam o reconhecimento. Do outro lado, 53% dos republicanos se opõem, né? Esse dado, gente, vem no momento em que vários países, incluindo aliados importantes dos Estados Unidos, como o Reino Unido, Canadá, França e Austrália, reconheceram formalmente o Estado da Palestina nas últimas semanas. A pesquisa também perguntou sobre a resposta de Israel em Gaza. 60% dos entrevistados disseram que a resposta israelense foi excessiva, enquanto 32% discordaram. E tem um dado curioso sobre a percepção do próprio Trump. Apesar de ter apoiado Israel na guerra, ele foi o mediador do atual cessar-fogo, né? E a pesquisa mostra que o público americano parece disposto a dar crédito a ele por isso. 51% dos entrevistados concordaram que Trump merece crédito se os esforços de paz forem bem-sucedidos. E mesmo entre os democratas, que majoritariamente desaprovam o governo Trump, 1 em cada 4 disse que ele deveria receber crédito se a paz se mantiver. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre uma frase do chanceler nigeriano Yusuf Tugar que incomodou muita gente. Falando em um evento de Abu Dhabi, ele disse que os países ricos não deveriam tratar o comércio com a África como se fosse um jogo de Minecraft, onde eles só vêm para garantir o fornecimento de recursos naturais. Veja o que ele disse, abre aspas. Às vezes é como o jogo de Minecraft. Há petróleo, há gás, há minerais críticos, terras raras. Nós pegamos um pouco disso, investimos nisso. Não, não é assim que funciona. Fecha aspas. Bom, para quem não conhece, né? Minecraft ou Minecraft é um jogo onde os jogadores exploram o mundo e basicamente mineram materiais para construir coisas. Bom, o chanceler nigeriano continuou dizendo que o engajamento deve ser baseado no respeito mútuo, em interesses compartilhados e no fato de que a África precisa se desenvolver. Se não se desenvolver, teremos que continuar lidando com a migração irregular e com todos esses outros desafios. Tuga também falou sobre os desafios internos da Nigéria, o país mais populoso da África. Ele mencionou a crise de energia. Segundo o Banco Mundial, gente, 1 em cada 10 nigerianos não tem acesso à eletricidade, tá? E também falou sobre os esforços do governo para atrair investimentos, como a estabilização da taxa de câmbio e reformas no setor de energia. Agora, ele tocou também num assunto interessante. Ele falou sobre as tais narrativas falsas sobre o país que circulam no exterior. E ele se referiu a uma onda recente de alegações sobre um genô cristão na Nigéria, que foram amplificadas por algumas figuras da mídia americana, né? O chanceler rejeitou essas alegações, classificando elas como distorções grosseiras de uma realidade complexa, onde conflitos por terra e recursos muitas vezes se sobrepõem a divisões étnicas e religiosas. E acabou fazendo um convite, dizendo que isso é algo que os investidores precisam vir e ver por si mesmos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.